Olá, seja bem-vindo ao nosso canal da Pascom Diocesana, Diocese de Jacarezinho, se comunicando e trazendo informação para você que nos acompanha pelas redes sociais. Agora você vai ficar com a segunda parte do nosso bate-papo com o Padre Alex de Oliveira Nogueira, ele que é vigário judicial do Tribunal Eclesiástico de Jacarezinho. Confira só. Como que está a questão do prazo? Quanto tempo dura um processo de nulidade hoje na Diocese? Na Diocese a gente não pode prever com exatidão o tempo. Podemos mais ou menos dizer que em torno de 2 anos e alguns meses. Mas há elementos que podem adiantar a decisão, como há elementos que podem atrasar. Endereços errados que são fornecidos ao tribunal, a correspondência vai, ela demora, depois retorna, a gente tem que procurar um novo endereço. Então, há uma série de elementos que podem tornar o seu processo, às vezes, mais ágil ou, às vezes, mais demorado. Pode ser que a outra parte não tenha interesse, então ela fica em silêncio, o tribunal tem que entrar em contato uma segunda, terceira vez com a outra parte. Não que, se a outra parte não queira que o processo aconteça, isso pode impedir, mas pode fazer com que o processo demore. Então, mais ou menos 2 anos e alguns meses. Uma outra questão também, é óbvio que ao longo do tempo em que a pessoa procurar o tribunal, ela vai ter maiores detalhes, mas é a questão das custas. As pessoas também se preocupam com essa questão das custas. Eu tenho que pagar pelo processo? Por que eu tenho que pagar pelo processo? Por que se paga? São dúvidas também que as pessoas às vezes apresentam para a gente, padre. Sim, o Tribunal Eclesiástico, como qualquer tipo de tribunal que existe, ele tem seus gastos. Seja os gastos para sua manutenção básica, com materiais de escritório, e nós utilizamos muita folha sulfite, impressora, computador, todas as cartas que são enviadas são modo registrado, isso é mais caro, muitas das cartas às vezes precisam ser sob o modo mãos próprias, nós temos aqui despesas ordinárias, funcionários, então tudo isso gera um custo para o tribunal. E deste modo, o tribunal hoje ele cobra R$ 2.800 mais ou menos pela causa. A pessoa pergunta, mas eu não tenho esse dinheiro para pagar. É claro que não precisa ser pago à vista, ele pode ser parcelado segundo as circunstâncias que a pessoa apresenta. Há uns 3 anos atrás, quando o Papa Francisco reformou o direito processual na Igreja, começou-se a anunciar pela mídia que não iria cobrar, então tudo seria de graça. Mas aí veio uma pergunta, mas quem vai pagar as despesas? Então, na realidade, não foi bem isso que o Papa Francisco apresentou. Ele apresentou a oportunidade que se fosse acessível o tribunal, mas não que nós não vamos ter custas. Então, as custas elas existem e a pessoa pode apresentar a sua situação financeira. Ninguém está impedido de ter acesso ao tribunal por conta de sua dificuldade financeira. É só conversar no tribunal e ver quais são as possibilidades. A pessoa também, em caso de buscar orientações, ela também pode procurar a própria paróquia num primeiro momento, A gente pergunta isso porque às vezes a pessoa, na dúvida, procura o seu pároco, procura a sua paróquia, e a paróquia às vezes acaba fazendo uma certa triagem nesse sentido, Exatamente. A proximidade da pessoa, a primeira proximidade é a paróquia, é o seu padre, então a pessoa tem essa oportunidade de ter esse primeiro contato com ele. Caso não queira, pode entrar direto com o tribunal, porém o padre está ali também para ajudá-la num reto discernimento do que fazer, como fazer, e até o padre pode dar uma noção se de fato tem ou não fundamento a história para um processo de nulidade do casamento. Lembrando que na Igreja não existe anulação de casamento. O que existe é nulidade do casamento, verificar se ele foi válido ou não. Existe também algumas situações, padre, de pessoas, por exemplo, que podem até estar nos ouvindo, nos assistindo e ficar com a dúvida, poxa, mas eu casei obrigado, eu casei numa situação que, conforme o padre falou, se enquadra numa possível nulidade, mas eu estou bem com meu esposo, vivo bem com ele. Como é que fica a minha situação, o meu matrimônio nessa circunstância? O direito é muito claro, o seu casamento é válido até que se prove o contrário. Portanto, se você casou numa situação assim e vive muito bem no seu casamento, fique tranquilo, seu casamento é válido, viva feliz, cuide da sua família.
Essas circunstâncias, elas entram em discussão quando as partes já não residem mais, estão separadas e querem discutir no tribunal se foi válido ou não. Então, até que se prove o contrário, o seu casamento sempre foi válido. Nós agradecemos este bate-papo com o Padre Alex, nós agradecemos o senhor Padre por essa conversa, esse vídeo que é o nosso primeiro vídeo aqui do canal da Pascom, e esperamos tê-lo de volta nos próximos vídeos, possivelmente com outros assuntos. Muito obrigado. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.